boa noite a todos. Boa noite. Dá licença para me tirar a máscara. A gente sempre que assume a tribuna, a gente vê a grande responsabilidade e o compromisso que a gente tem, né? E como a gente sempre diz, nós vamos mexer com o mundo das ideias das pessoas, vamos estar incutindo, passando algumas informações que muitos, com certeza, levarão, né, para o seu dia a dia, levarão para os seus familiares, para a família, enfim, como uma verdade. Então, o compromisso é muito sério e a gente vê a grande responsabilidade de estar, né, numa tribuna. Mas também, de outro modo, se a gente não se propuser a enfrentar e a tomar essas atitudes, quem vai fazer? Esperarmos chegarmos à perfeição para fazermos, saberemos que isso vai levar alguns milhares e milhares de anos ainda para chegarmos à perfeição. Então, indo nesse rumo, nós procurando fazer e, principalmente, não passar só as informações, mas tentando exemplificar, que é o mais importante, né? Então, sempre que a gente prepara um trabalho, uma fala para poder passar aqui, a responsabilidade aumenta, porque no momento que a gente faz isso aqui, pela obrigação, é lógico, eu tenho que ser o primeiro a seguir isso aqui, né? Porque a gente já pesquisou, já estudou, já entendeu e diz assim, agora eu tenho que botar em prática. Eu vou passar para, né, procurar passar para os queridos irmãos, queridas irmãs, mas, né, vocês estão tendo pela primeira vez, e essa palestra eu já fiz algumas vezes então quer dizer, já está tornando repetitivo para mim, que tenho que procurar vivenciar o que eu estou fazendo aqui, né? Já disse uma frase assim, ó, posso não acreditar no que tu fala, mas acreditarei no que tu faz. E é uma verdade, né? Às vezes a gente fala muita coisa e não fala. Quando eu faço, bom, eu não tenho como dizer que não, porque eu estou fazendo. Então aquilo ali não dá para dizer, ele não fez, ou coisa não, porque os atos não consigo desmentir. Então, agradecido à casa pelo convite, né? E eu sempre passo, e é muito importante e é muito gostoso quando a gente está aqui e a gente percebe no público, quando aqui assim a gente vê essa reciprocidade, né, esse interagir com a gente, e isso é de grande valia para a gente que está aqui, porque a gente realmente percebe e sente isso, então a gente procura, até consegue desenvolver melhor o tema. Então, muito obrigado, né, por vocês estarem e vibrando com essa intensidade. Que Deus esteja com todos nós. Então, trouxemos para a nossa noite de hoje um tema para nós meditarmos um pouco, embora ele fica meio sugênero, fica assim meio fora, toda a criação. Isso aqui eu peguei, na realidade, de um artigo de Richard Simonetti, já desencarnado, e eu achei bastante interessante. Então, a gente acrescentou algumas coisas, tudo, mas é muito interessante essa colocação deles aqui, e aí a gente pegou para nós conversarmos um pouco sobre esse assunto. Então, ele botou toda a criação. E na pergunta ele começa assim, ó, na questão 860 do Livro dos Espíritos, interroga Allan Kardec. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se, ou vice-versa? Evitar ou fazer acontecer alguma coisa também? Se isso é possível? E a resposta dos Espíritos: pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. O que ele está querendo dizer com isso? A resposta dos Espíritos: pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Porque antes de nós reencarnarmos, assumimos um compromisso no plano espiritual. E esse compromisso tem tudo a ver com os nossos segmentos aqui e de vidas anteriores. Ou seja, se eu tenho alguns débitos com alguns irmãos, e tenhamos a certeza disso, minha esposa, meus filhos, sogra, cunhado, um vizinho,
tenho relação de outras vidas. E aí eu estou ali assim, lapidando, melhorando, para nós nos lapidarmos, nos melhorarmos, para lá na frente estarmos vivendo como irmãos. E no passado, muitas das vezes, fomos muitos vítimas ou algozes do tempo. Então nós estamos ali. Então o que ele está querendo dizer com isso aqui? Que a gente escolheu. Por quê? Porque nós escolhemos um traçado na nossa vida aqui dentro desse nosso passado. Então, se nós fugirmos muito, se eu tenho que passar aqui assim, poxa vida, eu tenho que ajudar um fulano, um vizinho, meus filhos e tudo, daqui a pouco eu pego, não quero nem saber, eu vou lá para o Japão, eu vou lá para não sei aonde, não sei o quê. Será que a espiritualidade vai dizer assim, não, isso está dentro do teu coisa? Não, fugisse das tuas responsabilidades. Eles não vão aceitar muito. Vai ter sempre uma razão, vai ter sempre um motivo e tu vai estar sempre girando, daqui a pouco está de volta ali naquele mesmo ambiente. Por quê? Porque é ali o teu compromisso. Tu até pode, vai lá, faz alguma coisa, mas tu vai vir para ali. Porque é o compromisso que tu tem. Às vezes tu vai fugir. Então é isso que ele está querendo dizer. Não fugindo muito do teu compromisso. Às vezes tu vai que assim, tu ajuda o outro, tu vai fazer. Então ele vê. Além disso, então ele diz assim, além disso, né, da gente não fugir muito disso, para fazer o bem que ele cumpre, aqui que está, o único objetivo da vida. Isso é a resposta dos Espíritos. Fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida. E foi isso que levou ele a fazer todo esse trabalho aqui, assim, desse artigo, em cima disso aqui. Quer dizer assim, que o nosso único objetivo aqui na Terra, aqui no nosso momento, o único objetivo é fazermos o bem. Não tem tanta coisa, depois ele vai sublinhar mais algumas coisas aqui. É permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal ainda maior. Né? Então, muitas das vezes, eu posso sim sair muitas vezes um pouco da minha linha para evitar um mal que possa vir a acontecer, ou de repente numa região, ou até dentro dos meus familiares, ou até dentro do município, alguma coisa. Isso muitas das vezes é permitido. Talvez não tivesse nem no meu programa, mas para evitar um mal maior, isso é permitido. Então é isso que ele está querendo dizer. Essa questão, né, que ele está botando aqui como o único bem da vida, enseja profunda reflexão sobre o destino humano, demonstrando as alternativas decorrentes do exercício do livre-arbítrio. Sem dúvida, exercitar boas ações é o que de melhor podemos cogitar, considerando que estamos submetidos a um mecanismo de causa e efeito, que sempre dará a cada um segundo as suas obras, conforme ensinava Jesus. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu vou colher aquilo que eu plantar. Então é isso que ele está querendo dizer. Quando ele diz que a gente não foge muito dos nossos objetivos, que a gente não foge muito da nossa linha que nós traçamos lá. Por quê? Porque causa e efeito. Eu fiz, eu tenho que colher. Então eu vou estar colhendo hoje. Então se eu começar a sair muito da linha, de repente eu já não estou fazendo, estou fugindo dessa condição de causa e efeito. E ele não perdoa. Fazer o bem é evidente que devo praticá-lo onde estiver. O que soa estranho, aí ele está colocando, é situá-lo como o único objetivo da vida. Foi a resposta dos Espíritos, né? Como o único objetivo da vida, fazer o bem. Então ele disse assim, isso é que soou estranho. Será que não tem outras coisas? Aí agora ele enumera outras coisas que ele acha que também assim, de repente ele poderia colocar, não, eu não estou aqui na Terra só para fazer o bem, eu posso também adquirir conhecimentos e virtudes, né? Eu estou aqui para conhecimento, eu vou ter que conhecer, eu tenho que evoluir, e estou aqui para isso. Combater mazelas e imperfeições, eu tenho as minhas mazelas, meus erros, minhas dificuldades, e estou aqui assim para me melhorar. Então ele está dizendo, isso também faz parte. Desenvolver potencialidades criadoras. Vós sois criadores, vós sois deuses, já dizia o próprio Cristo, né? Então nós estamos aqui para desenvolver isso também, e a gente está vendo aí assim tanto desenvolvimento, a própria vacina que estão aí assim, né? Tão rapidamente, graças a Deus, essa vacina contra a Covid. Minha filha trabalha com desenvolvimento de pesquisas e tudo, eu disse, pai, no mínimo isso levaria de 5 a 7 anos, a 10 anos para desenvolver uma vacina contra a Covid.
contra essa vacina, contra a Covid, no mínimo. Vê como as coisas foram tão rápidas e adiantadas que eles fizeram em menos de um ano e pouco, eles já fizeram, desenvolver e está aí, todo mundo tomando a vacina. Então, até que assim, desenvolver potencialidades criadoras. Né? O homem está aí para trabalhar isso. E isso faz parte de Deus. Deus colocou nós para isso, para ajudarmos na evolução do nosso planeta. Resgatar débitos kármicos, né? Como a gente colocou, dívidas atrás. Aprender a conviver com as diferenças. Então, tudo isso ele está colocando, aprender a conviver com as diferenças. Ou seja, puxa vida, né? Por eu não gostar de sertanejo, não quer dizer que eu não tenho que aprender a tolerar. Eu não gosto de rock, mas eu tenho que tolerar. Eu não sei o que tal. Ele gosta de vermelho, não, mas eu gosto do azul. Mas eu tenho que compreender, eu tenho que aceitar. Eu tenho que saber conviver com as diferenças. E isso faz parte. Porque nem todo mundo é igual. E isso é muito bom. Nem todo mundo é igual. Não seria mais acertado dizer que o objetivo da existência é a nossa evolução? E é o que a gente sempre coloca, né? Daí assim, antes de responder a essas dúvidas, consideremos a suprema realização do espírito humano, que é a nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus. Esse é o supremo, é o máximo. Nós estamos em comunhão com Deus. Que é a nossa comunhão com Deus. Eu e meu Pai somos um, já dizia o Cristo, referindo-se a essa comunhão. Eu e meu Pai somos um. Olha só que bonito, né? Nós, como é que nós estamos em relação a Deus, em relação ao Cristo, em relação aos bons espíritos que nos assistem? Será que nós estamos em harmonia? Em comunhão? Qual a condição fundamental para essa comunhão em plenitude com o Senhor? Qual é essa condição? A resposta está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. Isso eu achei lindo. Diz o apóstolo Paulo: Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus, e Deus está nele. Isso é lindo. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus, e Deus está nele. Isso aqui já responde muito do que ele estava colocando ali atrás. Se nós estamos em amor, nós estamos sempre pensando em fazer o bem, olhar o nosso próximo como irmão, olharmos a necessidade de todos que estão ao nosso derredor, independe se é carnal ou se não. Muitas das vezes, eu vou ajudar porque é meu filho, porque é minha filha, porque é meu, enfim, é do sangue. Não, nós vamos ter por igual. Nós vamos olhar todos da mesma forma. Olha aí. E isso é estar em comunhão com Deus. É o que ele disse. O Cristo já foi bem claro. Está em comunhão com Deus. Quando a gente está com esse comportamento, com essa atitude de não ser egoísta, de não pensarmos só no nosso, só nos nossos, só dos que estão ao nosso derredor, e pensarmos sim num todo, aí nós estamos em comunhão com Deus. Vê como já responde grande parte do que ele passava ali. Como chegar ao divino amor que nos coloca em comunhão com o amor divino? Pergunta. Chegaremos ao divino amor com o exercício da bondade, considerando que amar é querer o bem do outro, é com o bem do outro que exercitamos o amor. Por isso, o objetivo único da existência, seja na Terra ou em qualquer quadrante do universo, é a prática do bem. Viu? Em qualquer parte do universo é a prática do bem. E eu costumo sempre dizer, né, ter acostumado sempre a ler alguma coisa assim da doutrina, esse grande, a biblioteca é muito vasta, e todos os espíritos, quando tem eles fazem alguma reunião e vêm em falange socorrer alguma necessidade aqui na Terra, às vezes a gente lê muito, né? Bezerra se reuniu, fez um grupo, vieram atender em época de carnaval, ou vieram atender no momento de pandemias, como se o
próprio Divaldo agora escreveu um livro mais recente agora sobre essa pandemia e todas as situações, quando houve também aquele tsunami e tudo, que saíram livros, mas vocês observam que os espíritos de luz, espíritos elevados, eles estão num outro patamar, e aí eles vêm para socorrer, para dar suporte a esses espíritos para ajudarem, né? Mas eles saem de lá e vêm. Mas daí diz assim, ó, qual é a única coisa que eles fazem? Eu ficava pensando assim, e é verdade, a única coisa que eles têm que move eles, o móvel deles, é fazer o bem, é olhar a necessidade. Caíba Schutel diz que a maior felicidade dos espíritos de luz, dos espíritos elevados, é ajudar nós na nossa infelicidade. Não é que eles se sentem felizes com a nossa infelicidade, mas é eles poderem serem úteis para nos ajudar. Então vejam só, é o grande objetivo deles. Então a gente vê. Então por isso que Deus que aqui já está passando aqui assim, ó, e os espíritos responderam que o grande objetivo nosso é fazer o bem. É olharmos a necessidade do nosso próximo e trabalharmos em cima disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sempre perfeito, o parágrafo, até eu queria pedir permissão para me ler 2 parágrafos, olha só o que ele nos diz, para que a gente seja esse homem de bem e fazer o bem. O homem de bem, aqui está aqui, ó. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo o que desejara lhe fizesse. Olha só, homem de bem. E o segundo parágrafo também é interessante. Ó. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Viram? Olha só o que a gente tem para nós trabalharmos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aqui está dizendo assim, ó, confiança em Deus. A gente até confia, né? A gente confia em Deus e tudo, tem fé em Deus e tudo. Mas se de repente um filho da gente acontece alguma coisa, poxa Senhor, a gente está sendo tão, né? Está trabalhando na casa, ou a gente está orando, a gente está ajudando tantas pessoas e tudo. Poxa, logo meu filho foi ficar doente. Puxa vida, meu Deus, que coisa. Será que a gente confia realmente? A gente confia até o momento em que as coisas estão tudo mais ou menos dentro dos conformes. Quando as coisas começam a dar errado, aí é que nós temos que mostrar a nossa confiança em Deus. Aí é que nós temos que ver realmente se nós somos aquela pessoa que está vivenciando o que a gente está lendo, o que a gente está procurando fazer isso no nosso cotidiano. Porque quando as coisas acontecem, eu costumo sempre dizer assim, é dentro da emoção que a gente vai ver se a gente realmente confia em Deus. Ou seja, às vezes numa perda de um ente querido, de um familiar, né? Às vezes de um filho, uma neta, um netinho e tudo, que a gente tanto ama. Aí a gente vai tudo isso, puxa vida, mas era tão inocente, uma criança, meu Deus, cheio de vida, por que não me levou? E não sei o que e tal. E daqui a pouco a pessoa já começa a se definhar, já não presta mais, já acha que já não serve mais, que a vida já não tem mais gosto e tal. E aí? Que é aquela confiança que a gente tem em Deus? E essa fé no futuro. E que deixar os bens temporais pelos bens espirituais, como ele passou aqui. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente primeiro dar ênfase às coisas do Espírito, como o próprio Cristo disse. Primeiro as coisas de Deus, primeiro as coisas do Espírito, e o mais será dado pelo acréscimo da misericórdia. Ou seja, quando a gente confia em Deus, quando a gente tem essa fé em Deus, tenhamos a certeza absoluta que Ele vai sempre prover o nosso necessário. O nosso necessário. Mas só o que a gente acha? É porque nós não sabemos viver só com o necessário.
A gente corre muito atrás de supérfluo. E é quando a gente corre atrás de supérfluo que a gente sofre. Porque se a gente se contenta com o necessário, a gente vai dar muito mais ênfase, vai dar muito mais valor às coisas do Espírito que às coisas da matéria. Mas quando a gente corre atrás do supérfluo, o que é? A gente vai estar priorizando a matéria ao invés de priorizar as coisas do Espírito. Aí a gente sofre. E aí a gente deixa de estar acreditando em Deus. Deixa de confiar em Deus. Deixa de ter essa comunhão com Deus. Que é o que ele está pedindo aqui. Né? E noutra também, no próprio Evangelho também, capítulo 18, não saiba a vossa mão esquerda o que da direita. Daí tem lá a beneficência. E eu acho interessante porque tem uma frase que diz assim, ó: pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Ter por única ocupação tornar felizes os outros. É o que ele está querendo dizer aqui. Né? Ele está dizendo até agora. Olhar o seu próximo. Viver para ajudar. Há benefícios incríveis quando assim agimos. Pesquisa demonstra que as pessoas que se integram nos serviços em favor do próximo, em base de voluntariado, vivem mais a partir de 2 benefícios. O primeiro é a melhoria do seu padrão vibratório. Quando a gente começa a olhar mais, a trabalhar no voluntariado, ajudar, né? Sentar questionando, vamos fazer alguma coisa, olhar para o nosso próximo, trabalhar, arregaçar manga mesmo. A primeira coisa é o padrão vibratório. E a gente realmente vê isso. Por quê? Porque quando essas pessoas que trabalham, independente de religião, e aqui não cabe, mas essas pessoas que se doam, que se entregam pela necessidade do seu próximo, quando você está no lado de uma pessoa dessa, você, não sei se vocês percebem, mas o ar é outro, o ambiente é outro. Parece que tu respira mais leve, parece assim que tu recebe alguma carga. Parece não, tu recebe essa carga assim positiva. Divaldo, certa feita, visitando a irmã Dulce, disse que a irmã Dulce estava bem atrapalhadinha. E aí ele olhou ela numa cama, mas não tinha nem uma cama, assim, uma cadeira assim, bem velhinha e tudo. Aí os irmãos que iam lá visitar, né, e alguns de posse, olhavam ali e sempre que diziam: ai, meu Deus do céu, uma cadeirinha dessa, nesse estado, não sei o quê. Não, eu vou ver uma cama para a senhora, uma cama dessas reclinável, daquelas móvel e tal. Daí, meu filho, se quiser, eu vou aceitar sim. Ela dizia assim. Daí eles iam lá, compravam aquela cama boa, tal e tal, chegavam lá, davam para ela pegava e ela estava montando o hospital dela, né? Ela disse assim, ó, bota lá no hospital, deixa eu aqui na minha cadeirinha. Então todo mundo que vinha e olhava para ela, dava uma cama, e sempre uma caminha boa, não sei o quê, e não sabiam que na realidade aquela cama que ela tinha era para ela poder ganhar as camas boas para poder equipar o hospital. Ela equipou o hospital todo só com aquela cadeirinha que ela tinha ali assim, porque todo mundo tinha pena daquela cadeira, aquela coisa toda, ela assim, equipei o hospital, olha só que bom, e não sei o quê. E ela disse assim, não, essa cadeirinha aqui, essa cama, tá uma maravilha, tá muito bom, tá melhor do que eu precisava. Mas ela pensando no próximo, e esqueceu dela. Claro que aquela cama para ela seria um conforto, seria tudo de bom, mas ela começou a ver a necessidade. E também da irmã Dulce, Divaldo também conta, que certa feita, final de ano, eles estavam finalizando, né? E aí tinha o 13º, porque trabalhava com a irmã Dulce, mas tinha muitas pessoas assalariadas, tinha muitos voluntários, mas tem muito, igual com o Divaldo também. E aí ela disse que estava bem difícil de fazer o pagamento, ela não tinha o dinheiro suficiente para pagar o 13º, as férias, muitas pessoas já estavam fazendo, e estava bem dificultoso. E aí ela pegou, conversando com o Divaldo, e aí? Ela assim, daí teve um irmão nosso, que ela assim, Divaldo, e depois ele fala, e ele pegou e disse, minha irmã, tudo bom aí? Tá, meu filho, tá tudo bom. Tá precisando de alguma coisa? Meu filho, eu vou ser sincero, nós estamos passando por uma certa dificuldade aqui assim, tal, eu queria pagar,
né? Não estou conseguindo, 13º, enfim, alguns salários também já está bem apertado. Ah, tá. E assim, e a minha irmã está precisando de quanto? Daí ela disse, de X, tá? Então tá, vou falar com a minha secretária, amanhã mesmo ela já vai depositar na sua conta esse valor aí, assim. Daí chegou no outro dia, depositou. Se era para depositar, se ela botou 1.000 ou 1 milhão, na época, que ele certo que foi 1 milhão, ele depositou 2. Ele assim, ó, eu estou dando 1 milhão para sanar tudo isso e mais esse valor aqui para a senhora ficar uns 2, 3 meses tranquila, para a senhora não se preocupar. Daí ele de volta assim, que a irmã Dulce pediu para não divulgar, para não dizer quem era. Mas ele assim, ó, essas coisas a gente tem que dizer sim, e eu sou bocudo e eu vou dizer. Foi Roberto Carlos. Ele pegou, telefonou e perguntou, aí ele disse que telefonou para a secretária e já foi assim, por que ninguém vai dizer? Eu vou dizer sim. Ele pegou e botou. Mas olha só que bacana. Então, eles fizeram. Mas quem está envolvido em ajudar, olha só como aparece. Né? Como aparece. Então, o primeiro melhoria é o padrão vibratório. Mãos servindo são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação de bênçãos de Deus, sustentando-nos a saúde e o bem-estar, porque a gente fica bem melhor, a gente até tem mais saúde e tudo. Às vezes, por mais que o próprio Chico, a gente dizia, né, era bem atrapalhadinho e tudo, mas vê quantos anos, né? Ficou, não me engano, com 94, né? Ele desencarnou, olha só, e passando dificuldade, mas estava ali, ó, sempre ajudando. Diz Hermínio de Miranda, grande escritor espírita, que há muitos espíritas fazendo serão, trabalhando além do expediente que seria o tempo de vida, em abençoada oratória, porque são úteis, porque se empenham em servir, porquanto, como ensinava Jesus, a seara é grande e poucos são os ceareiros. Acabamos de citar agora a nossa irmã Dulce, o próprio Divaldo, que semana passada, se não me engano, até foi internado até com um problema, né? E graças a Deus, acho que agora já está se recuperando bem, né? Mas a gente vê que foram tudo, eles vão até uma certa idade, vão até velhinho, um Chico, né? E vão porque moratória, né? Porque eles saem, cria até um vazio, cria até um vácuo, né? Depois até sendo preenchido devagarinho, vai sendo, mas é interessante e é fundamental que a gente também enganje, comece a entrar nesse esquema também, para poder fazermos com que não fique só nas costas de um, de dois, de coisa, e que seja a grande esmagadora maioria. E agora a pesquisa mais recente feita, é que quem mais está ajudando dentro dessa pandemia as necessidades das pessoas são a classe mais baixa, não são aqueles mais aquinhoados, aqueles que têm mais poder aquisitivo. É o mais simples, olha só. Né? Quem mais está ajudando. Isso foi uma pesquisa feita recentemente. Então, como eu falei, essa áurea, quando a gente está do lado dessas pessoas, ela é muito, a gente se sente tão bem. E o que é essa áurea? A áurea é esse conjunto de energia e é formado pela natureza do nosso sentimento, que vão determinar a natureza das nossas vibrações. Ou seja, se eu vibro bem, eu vibro bem, penso bem, olho pelas pessoas com carinho, com afeto e tudo, eu estou vibrando positivamente. E isso faz com que as pessoas se sintam bem ao nosso território. E vocês vão olhar só que interessante. Cientistas da NASA fizeram uma medição na áurea do Chico, com um aparelho chamado psicoscópio. E esse aparelho capta ondas acima de 20 decibéis, que o nosso ouvido não consegue captar. E a áurea do Chico vibrava apenas 20 metros. A áurea nossa, são pessoas normais aqui, sabe quanto é que ela vibra? Em média, 2 centímetros. Tem diferença? Tem, né? 20 metros e 2 centímetros. Olha só a diferença. Então, você tendo nesse raio aqui, ó, você estava aproveitando. E já dizia mesmo que onde o Chico estava, lá no centro, a 2 quarteirões, as pessoas já sentiam aquele eflúvio, aquela coisa positiva, aquela coisa gostosa, assim. A 2 quarteirões, as pessoas já sentiam isso. Agora vocês veem.
As pessoas brigavam quando era para dar passe no Chico. O Chico sentava ali, também, depois então, sentava. Aí os médios, todo mundo aqui assim, mas já é todo mundo queria dar passe no Chico, né? Ele dizia, é tão gostoso dar passe no Chico, porque é nós que recebemos, né? No passe, normalmente, quem é médio vai ali, vai dar o passe. Mas que nada, ele dizia assim, a gente vai dar o passe no Chico, mas é nós que recebemos o passe. Era uma loucura, mas por conta de quê? Por esse sentimento, por essa atitude. Maria Teresa de Calcutá tem uma frase que diz: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E dentro do livro Boa Nova, ele diz que rezar, quando a gente diz assim, eu vou orar, eu vou fazer uma prece, é bem diferente do que rezar. Rezar é dizer palavras. Pai nosso, Pai nosso, santificado seja o vosso nome, não sei o que, meu Deus, que vestido, aquela mulher tem, santificado seja o vosso nome, não sei o que, entendeu? É aquela coisa assim que só de lábio, não está tendo sentimento. Agora a prece, a oração, é uma conversa com Deus, é uma conversa com essa espiritualidade, é se entregar, é se doar na hora da oração. Chico, quando orava, chorava, por conta de que ele sentia esse fluxo, essa coisa gostosa. Então a oração é isso, é a gente se doar, é a gente se entregar, é a gente poder estar em sintonia realmente, em comunhão com Ele pede. Isso é fundamental. O outro benefício que recebemos com esse comportamento são as vibrações de gratidão daqueles que beneficiamos. Elas constituem verdadeiro tônico que fortalece o corpo e tranquiliza a alma, base para a longevidade. Pensamos no alcance de um Deus lhe pague. Certa feita, o Chico estava indo para o trabalho e aí uma senhora, Alice, pegou, Chico, pedindo para o Chico que queria conversar com o Chico. Daí o Chico disse assim, minha irmã, na hora do almoço eu te atendo, Daí ele foi mais um pedaço, a irmã não chegou, porque coisa assim, Chico, atende ela, você não vai perder muito tempo, pode atender ela. Aí Chico voltou, pois não, eu sabia que seu coração era grandioso, sabia que você ia voltar, Chico. É que você ontem me passou uma homeopatia, até que ele recebeu pelo Bezerra de Menezes, e eu queria saber como é que se toma. Daí ele ensinou tudo e tal, daí ela disse, Chico, muito obrigado, que Deus te abençoe, vai com Deus, meu irmão, não sei o quê. E aí o Chico pegou, abraçou tal e foi. Daí, mais à frente, novamente, daí a Emmanuel pegou e disse assim, Chico, pare e olhe para trás. Aí o Chico parou, quando olhou para trás, viu sair do lábio dela uma vibração assim, de luz em direção a ele. Que Deus te abençoe, vai com Deus, meu irmão. Aí o Emmanuel disse assim, Chico, não é melhor tu ouvir isso, que Deus te abençoe, vai com Deus, do que dizer assim, vai-te com o diabo, né? Querendo dizer, xingando, é muito melhor a gente receber isso aqui. Então é isso que ele está querendo dizer. O próprio Haroldo Dutra Dias costuma sempre dizer de que quando a gente ajuda uma pessoa necessitada, você não sabe o quanto que você está recebendo. Porque e todos nós temos, independe se é uma pessoa do mais alto escalão, aí assim, ou que seja uma pessoa morador em situação de rua, que está passando por grande dificuldade, todos nós temos nosso anjo de guarda, os nossos protetores, espíritos simpáticos. Então, quando você ajuda uma pessoa dessa, né, que está ali assim passando por dificuldade, quem é que você está ajudando? Está ajudando aquela pessoa ali. Só que ali, muitas das vezes, está uma mãe que está olhando para aquela criatura, o seu anjo de guarda, o seu protetor. Então, você ajudou e, ao mesmo tempo, você criou uma simpatia com esses irmãozinhos que estão protegendo aquela criaturinha ali. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, e isso ele aqui diz assim, eles vão dizer assim, opa, peraí, lembra? Aquele irmão está passando aquela dificuldade ali assim, lembra quando ele ajudou o nosso pupilozinho? Vamos lá dar uma mão para ele. Então, se você ajudar 3, 4 pessoas, olha só o grande número de espíritos que estão ao redor que vão ajudar você também.
Isso é interessante. E se a gente fazer um cálculo, mas é isso que acontece mesmo. Porque todos nós temos antiguarda, todos nós temos protetores. E são espíritos melhor do que nós, evidente. Se eles já estão nos protegendo, a mesma coisa são eles. Então eles vão estar olhando por cada um de nós. Então é de fundamental importância a gente ter esse tipo de pensamento e olhar dessa forma. Um olhar de carinho. Bem como já nos ensinou o próprio Cristo, né? Faça aos outros que gostaria que eu vos fizesse. Né? Então, meus irmãos, o que eu queria passar para vocês? Quando Cristo disse, em determinado momento, assim, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Querendo dizer que nós somos um só. Nós devemos olhar o nosso Pai como olhamos, né, por todos nós. Está lá, olhando por cada um de nós, independente. Então, vamos vivenciar Deus no nosso cotidiano. Vamos trazer Ele para o nosso dia a dia, confiarmos, como ensinou aqui o texto, né? Para que a gente possa viver da melhor maneira possível, porque o mundo está aí, passando de prova e expiação para um planeta de regeneração. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para merecermos ficarmos nesse planeta. Porque ele vai mudar. E para melhor. E isso tenhamos certeza absoluta. Já estamos dentro dessa transição. Já estamos dentro. A própria doutrina espírita, que está aqui para todos nós, ela já é uma das ferramentas mais importantes para essa transição. E a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana. Enfim, bom com Deus. Deus abençoe.